estão sobre o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Santo Deus, mais uma vez, diante da Tua palavra, nós reconhecemos a nossa incapacidade de entender sem que o Espírito Santo nos ilumine. Dessa forma, nós pedimos ao Senhor, fale aos nossos corações nesta manhã, nos traga instruções, nos exorte, nos edifique, e que tudo aquilo que viermos a aprender nesta manhã seja para a honra e glória do Senhor e para a nossa edificação, e que esta palavra encontre nos nossos corações o seu devido lugar, e assim esta palavra seja percebida na prática, na nossa vida, fora dessas quatro paredes. Ó Pai, nós reconhecemos a suficiência da Tua palavra, reconhecemos que toda ela fala ao nosso coração, e ela falará conosco nesta manhã, mesmo nesse texto difícil, mesmo num texto que foge da nossa realidade. A Tua palavra é viva, e ela falará aos nossos corações nesta manhã, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Hoje nós adentramos no capítulo 6 e concluiremos esse trecho da carta que trata acerca das responsabilidades sociais da igreja. Lá no capítulo 5, o apóstolo Paulo começou a tratar das responsabilidades sociais. Como bem vimos, Paulo tratou acerca das responsabilidades sociais quanto às viúvas, que nos dias de hoje seria como o cuidado que deveríamos ter, ou que devemos ter, com os pobres e necessitados na igreja. Depois Paulo olha para a liderança da igreja, para os presbíteros, e apresenta à igreja a sua responsabilidade social para com os presbíteros da igreja. E agora Paulo vai apresentar a responsabilidade social do escravo para com o seu senhor e do senhor crente para com o escravo crente. Então nós estamos diante de um texto difícil, é verdade, um texto que trata acerca da escravidão. É difícil porque não é o nosso contexto, não é a nossa realidade. Ainda que às vezes a gente brinque que somos escravos na fábrica, nós sabemos que é apenas uma brincadeira, porque nós não experimentamos esse regime de escravidão. Antes de mais nada, é preciso reconhecer que no mundo conhecido da época, o mundo de Paulo, a escravidão fazia parte da sociedade. Porém, não como a conhecemos, não como você conheceu ao estudar a história do Brasil no período colonial. Bem provável que quando você era mundano, profano, blasfemo, você assistia a Rede Globo. Hoje não mais, mas quando você era. E se você tem mais de 40 anos, como eu imagino que a maioria tenha, certamente você já assistiu uma das novelas da emissora, aquelas novelas de época, e você viu um escravo sendo maltratado no tronco, amarrado, sendo chicoteado, um escravo negro. Talvez uma musiquinha soou na sua mente nesse momento. Lerê, lerê. Aí, tô vendo? Já consegui descobrir quem é que assistiu a novela. É. Mas eu quero que vocês tenham em mente que o sistema de escravidão nos dias de Paulo era bem diferente desse sistema. É verdade que havia exageros também, por conta do pecado, evidentemente. Mas era basicamente o sistema de trabalho daquela época. E muitos ateus criticam o apóstolo Paulo por não se levantar abertamente contra esse sistema perverso, maligno. É verdade que Paulo e os escritores bíblicos
eles não se levantaram abertamente contra esse sistema nefasto. É verdade, você não vai encontrar nenhuma palavra de Paulo indo contra o sistema de escravidão. Você não vai encontrar nenhuma palavra de Jesus dizendo assim, saiam daí escravos, fujam, se rebelem. É verdade. Mas, ao analisar este tema hoje, ficará evidente que Paulo não concordava com esse sistema. Veremos que Paulo ordenará aos senhores de escravos que tenham um comportamento bem diferente do que era o padrão da época. E isso é chocante. A razão de Paulo e os outros apóstolos não se levantarem contra esse sistema nefasto era muito óbvio. O mundo romano estava cheio de escravos. Estima-se que em Roma cerca de 50 milhões de pessoas eram escravos. Isso equivale a 1/3 da população em Roma. Qualquer rebelião naqueles dias era abafada violentamente e muitos morriam por conta disso. Agora veja só, se Paulo estimulasse uma rebelião através das suas penas, ao escrever uma carta, muitos irmãos morreriam. Havia também um outro fator, fator econômico. A sociedade greco-romana estava estruturada sobre esse sistema. E aboli-lo da noite para o dia, além de ser impossível, geraria um grande caos econômico, lançando milhares de pessoas na miséria. 1/3 da população era escravo. 1/3 da população, bem ou mal, tinha onde morar, tinha o que comer. Se de repente esse sistema acabasse, 1/3 da população estaria passando por uma pobreza extremada. Além do fato de que os senhores perderiam as suas mãos de obras e poderiam também entrar num colapso econômico. Não é que Paulo apoiava esse sistema nefasto. É que a abolição naqueles dias representaria ainda mais sofrimento para os irmãos. A escravidão era o mal menos pior, o mal menor. E Paulo sabia disso. Então, se houvesse uma rebelião, além da morte de muitos irmãos, haveria também a extrema pobreza que permearia sobre a vida deles. Além de desonrar o nome santo de Deus, que é o que mais importa para Paulo aqui no texto. Mais tarde, e eu lamento que demorou muito, mas mais tarde, sobre as bases do cristianismo, a escravidão foi abolida. Sobre as bases do que Paulo ensina nesta carta e em outras cartas, a escravidão foi abolida. Outra consideração está no fato de que naqueles tempos havia muitas maneiras de se tornar escravo. Uns se tornavam escravos por serem prisioneiros de guerra. Então você invade uma nação, guerreia contra ela, você vence, você leva os habitantes daquela cidade como escravo para te servir. E isso não dependia da cor de ninguém. Era negro, amarelo, branco. Outros se tornavam escravos por serem homens condenados. Cometeu algum crime em Roma, ia servir como escravo. Ou cometeu algum, de acordo com a lei de Moisés, né, você cometeu algum crime, você deve pagar por isso. Por exemplo, você foi lá e matou um pai de família. Existe um alto preço para isso. Ou você feriu o gado de alguém. Você tem que ressarcir. E você não tem condições. Então você vai pagar com a sua própria vida. Você vai ser um escravo. Você tem que pagar. Outros se tornavam escravos por causa de alguma dívida. Quando Israel ele adentra ali a terra prometida, essa terra foi repartida, cada um recebeu sua terra, e cada um podia fazer dela o que bem entendesse. Vamos supor que eu plantasse, vamos pensar em alguma coisa aqui, soja. Resolvi plantar soja aqui no meu campo. Aí, de repente, veio uma praga, né?
e comeu toda a minha soja. Eu tomei um prejuízo lascado. Aí, no outro ano, eu pego tudo que sobrou das minhas economias e aplico agora em bananas. Vou plantar banana, soja não deu certo. Aí, de repente, do nada, vem os gafanhotos, os macacos. Tá? Se você não entende de gafanhoto, não vem atrapalhar meu sermão. Vem os gafanhotos e comem as bananas. Os gafanhotos macacos. E aí, eu perdi tudo. Não tenho mais recurso. Eu não tenho mais dinheiro. Não tenho mais o que plantar na minha terra. O que eu fazia? Nosso irmão Cristiano, ele cria gado, porque ele gosta de churrasco. E aí eu falo para ele, está aqui minha terra. Eu não tenho mais condições. E aí ele assume a minha terra. E eu me torno escravo dele. Em troca de comida. Em troca de um lar. E no Antigo Testamento, na lei de Moisés, foi criada uma lei chamada Lei do Jubileu. O ano do jubileu. A cada 50 anos, a dívida era quitada. Depois de 50 anos na terra do cristiano, ele na minha terra, cuidando dos bois ali, depois de 50 anos, ele deveria devolver a terra. Para quê? Para que a minha família não perpetuasse como escravos. Para que não ficasse escravo por todo o tempo, de geração em geração. Era um sistema desenvolvido pelo próprio Deus para preservar o povo de Israel desse sistema nefasto. Então, a cada 50 anos, parece muito, mas aquele povo vivia bastante, a cada 50 anos, então a dívida era perdoada e a terra era devolvida. Alguns se tornavam escravos por rapto. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, um texto que nós já estudamos há muito tempo, o apóstolo Paulo condena o rapto. Quando ele traça ali, ele traz aquela lista de pecados horrendos, o rapto está lá. Pessoas roubavam outras pessoas e levavam para ser escravo. Talvez esse é o sistema que a gente mais conhece. O sistema do Brasil colônia foi basicamente isso. Africanos eram roubados. Outros se tornavam escravos por terem sido vendidos por seus pais como escravos. Sua família está passando fome, necessidade, e você tem um monte de filhos. Então, por vezes, o filho se voluntariava, ou o pai indicava um dos filhos, com muita dor no coração, para que esse trabalhasse para sustentar a casa. Trabalhava como escravo. Outros se tornavam escravos por nascimento. Se você compra um escravo e esse escravo procria, era propriedade sua também. Aquele bebê que nasceria. Com frequência, os escravos tinham seus próprios escravos. Isso parece estranho, mas era muito comum o escravo ter outros escravos. E havia escravos voluntários, que é o que choca a gente mais ainda. Deuteronômio 15:16 diz assim: mas se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, olha só, o escravo não quer ser livre. Porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então havia escravos que eram bem cuidados. Então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta. Ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Façam o mesmo com a sua escrava. Então haviam voluntários. Entre esses escravos, nos dias de Paulo, haviam escravos que adquiriram certo grau e até grau elevado de cultura, de conhecimento, de sabedoria. Alguns escravos eram mordomos, outros cozinheiros, escravos que eram médicos, escravos que eram paidagogos, de onde veio a palavra pedagogia, ou pedagogo, eram escravos cultos, inteligentes, que cuidavam da educação dos filhos do seu senhor. Trabalhavam para instruir o seu senhor. E era uma nobre função, porque comia na mesa do Senhor, usufruía dos benefícios. Havia também filósofos que eram escravos. Talvez, se você estudou filosofia, você deve se lembrar do nome Epiteto. Ele era um escravo, um dos maiores filósofos, um dos mais conhecidos. Em alguns casos, ser escravo era uma posição de destaque.
Eu sou escravo de Nero, pertenço à corte de Nero. Era algo que as pessoas almejavam naquele tempo. Porém, com o ingresso da religião cristã na estrutura da sociedade romana, alguns problemas começaram a surgir. Porque Paulo diz, lá em Gálatas, que não há distinção entre escravos e livres. E isso, por si só, gerava na mente de muitos escravos aquela ambição por liberdade. Já que não há mais escravos nem senhores, então, vamos fugir. Alguns problemas começaram a acontecer nos dias de Paulo. E não nos surpreende que Paulo trate de diversas fases da escravatura em passagens como 1 Timóteo, Efésios, Colossenses, Tito e Filemão. Porque esse sistema estava enraizado naquela cultura, a cultura greco-romana. E apesar de não vivermos esta realidade, podemos olhar para a palavra de Deus e extrair dela princípios para nossas vidas. Nós veremos nesse sermão quais são os papéis dos escravos, aqueles escravos que são dominados por senhores ímpios. Depois nós veremos o papel do escravo que está debaixo de um senhor crente, e depois veremos o papel do senhor crente para com o escravo. Qual é então o papel do escravo sobre o domínio de um senhor ímpio? O escravo se converteu e o seu senhor é ímpio. Como ele deve se portar? Versículo 1a diz assim: todos os que estão sobre o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito. O primeiro ponto de Paulo aqui é dizer que o escravo que está debaixo de um senhor ímpio, e atente para a palavra, aqueles que estão sobre jugo de escravidão. Jugo de escravidão. Paulo diz que esses que estão nesta condição devem considerar os seus senhores como dignos de todo respeito. Esta palavra jugo de escravidão, não sei se você sabe o que é um jugo, mas jugo era uma espécie de canga que era colocado nas costas de dois animais para que eles andassem juntos. E todas as vezes que a Bíblia aplica o jugo ao ser humano, ela está apontando para um sistema de opressão. Por isso Jesus disse que o jugo dele é diferente desse aqui. O fardo é leve e o jugo é suave. Então, o Paulo está dizendo que há escravos que estarão, e estavam naqueles dias, debaixo de um sistema opressor de escravidão. E Paulo diz que apesar disso, apesar do escravo estar debaixo desse jugo de opressão, ser castigado pelo seu senhor, ele deve considerar o seu senhor como digno de todo respeito. Não se rebele contra ele. Respeite-o, trate-o com dignidade. Evidentemente, quando nós olhamos para um texto como esse, e é natural que todos os pregadores fazem isso, todos os comentaristas fazem isso, e é natural agir assim, nós devemos olhar para esse texto olhando para o nosso sistema de trabalho nos dias de hoje. É verdade que não estamos debaixo de um domínio, de um senhor que está nos escravizando, ou que vai bater em nós, às vezes pode até ser que bata, né? Não sei. Mas nós estamos debaixo de pessoas que são colocadas por Deus como autoridades. Sendo assim, nós devemos tratar aqueles que estão acima de nós, na nossa fábrica. Cachô, chachô, cacarichô, buchô, ranchô, líder, JP, seja lá o que for. Devemos tratá-los com todo o respeito. Ah, mas ele grita comigo, ele me chama de baca, ele fala um monte de coisa, ele joga peça em mim. Ah, é? Você tem duas opções. Procura um outro emprego, já que você não é escravo, você não é obrigado a suportar isso, se você não aguenta. Procura um outro emprego. A outra opção é permaneça e respeite-o. Respeite-o, porque ele é seu líder. Eu sei que o brasileiro é conhecido por aquele que não leva desaforo para casa. Ah, se mexeu comigo, o bicho vai pegar. Grita comigo para você ver. Pego ele pelo colarinho.
O brasileiro é conhecido por esse estigma, né? Estigmatizado dessa forma. Mas olha o que Paulo nos ensina aqui. Devemos considerar os senhores, e nem é o seu senhor, você nem é escravo dessa pessoa, você é apenas um funcionário, com todo respeito, pela função em que essa pessoa está. Torno a dizer, você não é obrigado a ficar ali. Se você está sendo maltratado, se você está sendo mal pago, seja lá o que for, saia, procure outro emprego. Mas enquanto você estiver debaixo desta autoridade, você deve tratá-lo com todo respeito. O papel dos escravos também é ser obediente, é trabalhar com temor, é realizar o seu serviço com o coração, tendo em mente que o trabalho dele é para o Senhor. Isso está lá em Efésios, capítulo 6, do versículo 5 a 8. Diz assim: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Então, como é que eu devo me portar diante do meu chefe? Eu devo obedecer às regras, eu devo fazer esse serviço com a sinceridade do meu coração, com todo o meu coração, como se eu estivesse fazendo esse serviço a Cristo. Como se o meu trabalho fosse a Cristo, e de fato é. O seu trabalho na fábrica é um trabalho a Cristo. Quando alguém perguntou a Lutero, o sapateiro perguntou a Lutero o que ele deveria fazer para servir ao Senhor melhor, naquele tempo, servir ao Senhor melhor, por conta do catolicismo, implicava em você abandonar tudo que você tinha e ir para o mosteiro. Lutero disse assim: você quer servir o Senhor melhor? Faça um bom sapato e venda a um preço digno. O que é assim que eu vou servir ao Senhor? Quando trabalhamos na fábrica, devemos ter em mente que estamos ali prestando serviço ao nosso Deus. Não demore a absorver essa verdade. Eu digo isso porque eu demorei. Em 2017, eu passei um período muito terrível na fábrica que eu trabalhava. Os irmãos que trabalhavam comigo sabem disso. Por quê? Porque eu deixei Satanás colocar no meu coração que eu não estava sendo pago de maneira digna pelo trabalho que eu fazia. Que eu fui injustiçado por não receber um bônus que me prometeram. E eu me tornei uma pessoa insuportável. Insuportável. Reclamava de tudo, reclamava do serviço, até pensei em procurar outro emprego. Aquilo só me fez mal. Até que um dia, tomei um supapo da palavra do Senhor, estudando sobre fé e trabalho, e eu percebi o quão tolo eu estava sendo. O quão tolo eu estava sendo. E eu passei a entender e aplicar em minha vida que meu trabalho na fábrica era para o Senhor, independente do salário que eu estava ganhando. Foi a minha resolução. Aquilo mudou tudo. Mudou tudo. Comecei a respeitar as regras que eu já não respeitava. Comecei a não responder mais ao meu chefe como eu respondia. A ficar bravo. O trabalho havia se tornado um peso, agora não era mais um peso. Eu coloquei em minha mente que aquele meu trabalho era para o Senhor. E quando eu me desliguei da fábrica, em janeiro, eu fiz com lágrimas. Porque eu aprendi a amar o meu trabalho. Mas eu me demorei a aprender isso, eu demorei um pouco. Então não sofra como eu sofri. Não sofra. Coloque isso na sua mente, que isso vai mudar tudo. Eu tenho certeza. Paulo continua em Efésios dizendo: obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los enquanto eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha só o que Paulo diz para os escravos fazerem. Obedeçam, não apenas quando eles estão te observando. Quando o chefe está lá, atrás, olhando assim, corre, faz certinho, cumpre as regras, nada de celular. Aí o chefe vira as costas, pronto.
já não faz mais. Por quê? Porque se esquece que o trabalho é para Deus, não para o chefe, não para o chateau. É para Deus, e Ele está te vendo o tempo todo. Paulo diz que o trabalho deve ser feito de coração. Deve fazer de coração a vontade de Deus. Se você está na sua fábrica, querendo você ou não, é a vontade de Deus. Querendo você ou não. Então, faça de coração. Paulo continua. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Lembre-se, você está diante do Senhor e Ele vai te recompensar. O escravo, que está debaixo do domínio de senhores ímpios, deve procurar agradar seu senhor e se mostrar digno de confiança. Agora, Tito, um pouquinho para frente, 2:9, parte A. Paulo diz assim: ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões. Aí os brasileiros aqui já vai a delírio, né? Porque a gente é assim. Respondemos, né? Respondemos qualquer coisa, né? O chefe fala, é assim que tem que fazer. Aí você já responde. Faço do jeito que eu quiser. Você não sabe de nada. Você só pensa assim. A não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus e o nosso Salvador. Olha que fantástico. Paulo diz que devemos não responder e a não roubar aos nossos senhores. Existem várias formas de você roubar a sua fábrica. Você pode simplesmente pegar um objeto, uma peça, uma ferramenta, e levar para a sua casa. Ou você pode prejudicar o seu chefe quando você faz corpo mole. Quando você deixa de produzir de forma deliberada, porque você não quer, porque você está fazendo corpo mole, você deixa de produzir aquilo que você deveria produzir. Você está lesando o seu chefe. Paulo diz que devemos nos apresentar dignos de confiança. O seu chefe, ele confia em você? Se ele tiver que sair, você ficar sozinho na fábrica, ele vai ficar tranquilo, sabendo que está no cuidado dessa pessoa, que ele vai fazer tudo. Ele não vai fazer corpo mole. Ele vai terminar o serviço. Paulo diz que esta confiança, esta atitude, este zelo de não responder, de não roubar, de ser de confiança, é para que a mensagem do Evangelho, o ensino do nosso Deus seja atraente. Quando o teu chefe te vê trabalhando, ele consegue perceber em você algo diferente. Percebe que você trabalha com todo o seu coração? Ele não sabe o porquê, mas de alguma forma ele observa você e fala, esse funcionário é diferente. Ele faz com o coração, ele não reclama, ele não murmura. E aí, ele é atraído pela sua atitude. E quem sabe, um dia ele te pergunte por que você age assim. E você pode explanar o Evangelho diante dele, para que o ensino de Deus seja atraente. Quarto, o papel dos escravos sobre o domínio dos senhores. Os escravos devem zelar pelo nome de Deus e pela mensagem encontrada no Evangelho. Agora volte para 1 Timóteo, a parte B do versículo. Paulo diz assim, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Por que Paulo está dando esta ordem aos escravos e as ordens seguintes, que ele dará também aos senhores? Por que ele está dando essas ordens? Porque Paulo, no fundo, ele está preocupado com o nome santo de Deus. Ele está zelando pelo nome santo de Deus e pela mensagem do Evangelho que foi pregado. Então, por que você deve, lá na sua fábrica,
ter uma atitude digna do Evangelho, por causa do nome santo de Deus. Por causa do nome santo de Deus. Se Paulo não acrescenta esse versículo, essa parte do versículo, talvez Paulo estaria apenas sendo alguém moralista, dando uma regra, um legalista, criando leis. Mas Paulo não é assim. Paulo está preocupado com o nome santo de Deus. Ele zela pelo nome santo de Deus. E eu gostaria que você pensasse sobre isso quando o Yasumi acabar e você voltar a trabalhar. Eu estou zelando pelo nome santo de Deus? Ou as minhas atitudes, elas soam como uma blasfêmia contra o nome santo de Deus? Quando eu me iro contra alguém, quando eu brigo com o meu chefe, quando eu reclamo, não faço o que me pedem, será que o nome de Deus não está sendo envergonhado com a sua atitude? Ah lá, é crente. Diz que é crente, aquele irmão ali, ó. Olha o irmãozinho. Olha o irmãozinho, querendo bater no chefe. Olha lá. Devemos zelar pelo nome santo de Deus e pela mensagem do Evangelho. Segundo ponto, agora Paulo passa a tratar do versículo 2, acerca do papel dos escravos debaixo do domínio de senhores crentes. Agora ficou fácil, né? Agora o Senhor é crente, agora ficou fácil. Então eu tenho umas mordomias, afinal, meu chefe é crente, meu chefe é da igreja, agora está fácil, né? Agora ficou fácil para mim. Será? E naturalmente, o que acontece quando o chefe é crente é que o funcionário também crente, ele começa a achar que tem privilégios. Ele senta na mesa do chefe, põe um pé na mesa, é irmão em Cristo, é meu irmão. É? E aí Paulo dá uma orientação nesse sentido para os escravos. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito. Pelo fato dele ser crente, não tenha por ele menos respeito. Tenha o mesmo respeito. Paulo diz assim, ao contrário. Ao contrário? Espera aí, Paulo. Ele é meu irmão. Eu tenho privilégio, não é possível. Paulo diz assim, ao contrário, devem servi-los ainda melhor. Ah, se o seu chefe é crente, é um irmão, aí você deve servir ele melhor, ainda melhor. Por quê? Porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Porque você ama o seu chefe, porque você ama o seu patrão, porque você sabe que ele é um irmão em Cristo. Por amor a ele também, por amor a Deus, você vai fazer ainda mais. Porque você quer ver a empresa dele crescendo, dando lucros. Porque ele é teu irmão em Cristo. Então, Paulo diz que devemos ter o mesmo respeito pelo irmão, pelo patrão crente, e também servi-lo ainda melhor. Qual é o papel dos senhores crentes quanto aos escravos crentes? E aqui nós temos uma contracultura. A cultura escravagista daqueles tempos não apresentava papéis dos senhores. Eu sou o senhor, eu sou o dono, eu faço o que eu quiser. Eu trato do jeito que eu quiser e ninguém interferiria nisso. Não havia os sindicatos dos escravos ou coisas assim. Em alguns casos, o escravo era tratado como propriedade do seu senhor. Se ele é minha propriedade, se eu tenho um carro, eu faço o que eu quiser com o meu carro, pinto de laranja, cor de abóbora, faço o que eu quiser, é meu. Paulo vai mostrar que o senhor crente, aquele que ouve a palavra de Deus e obedece, ele tem também um papel. Em Efésios 6:9, Paulo diz assim, vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. O que é esse da mesma forma? Esse da mesma forma é o que a gente acabou de ler acima. Efésios 6, do 5 ao 8. Deve obedecer, tratar com respeito, com sinceridade de coração, entendendo que o trabalho, tudo que se faz é diante de Cristo, é por Cristo. E aí Paulo diz assim, e vocês, senhores,
tratem os seus escravos da mesma forma. Como? Com dignidade, com respeito. Não os ameacem. Paulo então diz que os senhores devem tratar os seus servos com todo respeito. Isso não era algo comum naqueles dias? Ninguém exigiria de um senhor que tratasse o seu escravo com respeito. Ninguém é louco a esse ponto. Mas Paulo é. E Paulo se dirige aos seus irmãos, senhores, donos de escravos, e diz assim: trate eles da mesma forma, com respeito, com dignidade. Não os ameace. Trabalhar debaixo de ameaça é a pior coisa que tem, né? Se você soltar a fúria, eu vou mandar você embora. Aí que você solta mesmo, que você não consegue, você fica desesperado, fica apreensivo ali, tenso, aí começa a fazer tudo errado. Trabalhar debaixo de ameaça era terrível. Agora imagine você ser ameaçado por um senhor com um chicote atrás de você. Você acha que colocasse um desse na fábrica, acho que a produção aumentaria um pouco. Não ameace o seu escravo. Terceiro, Paulo diz que o senhor de escravo deve ter a consciência de que ele está sendo assistido por Deus. O versículo diz assim: uma vez que vocês, os senhores, sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. Olha o que Paulo diz. Paulo está dizendo para o senhor de escravos que ele também é um escravo. Ele é escravo de um outro senhor, que é o mesmo senhor do escravo dele. Então, o senhor e o escravo, ou os escravos, estão debaixo de um outro senhor, que é Deus, que é Cristo Jesus. Então, tenha consciência, você está diante de Deus, diante do seu senhor e do senhor dele. Quarto, o senhor crente deve ter a consciência que perante Deus não há distinções entre senhores e escravos. A parte final do versículo diz assim: e ele que é Deus, não faz diferença entre pessoas. Saiba, senhor de escravos, quando Deus olha lá para a sua senzala, quando Ele vê você e vê um escravo crente, Ele vê a mesma pessoa, o mesmo ser, uma igualdade ontológica. Ele não vê uma inferioridade. São seres humanos e ambos são filhos do mesmo Deus. Deus não vê ou não faz diferença entre as pessoas. O senhor crente deve ser justo no trato com os seus escravos. Colossenses 4:1 diz assim: Senhor, deem aos seus escravos o que é justo e direito. Pô, peraí, Paulo, como assim? Escravo não tem direito. Escravo não tem direito a nada. Ser escravo, a essência de ser escravo é exatamente você não ter direito a nada. Olha o que Paulo está fazendo. Veja como Paulo vai contra esse sistema nefasto. Ele está dizendo para o senhor crente: você deve tratar o seu escravo com justiça, de forma justa, e dê a ele aquilo que é de direito. Por que Paulo dá essa ordem? Ele termina o versículo 1 dizendo assim: sabendo que vocês têm um Senhor nos céus. Um Senhor nos céus. Paulo sempre evoca a presença de Deus. Esse Senhor nos céus, Ele está contemplando aquilo que você está fazendo, a maneira como você está tratando o seu irmão. Então, deem aos seus escravos o que é justo e direito. 6. O senhor crente deve tratar o escravo como a um irmão amado. A carta que Paulo escreveu a Filemon é uma carta muito impactante, sobretudo pelo contexto da época. Filemon era um irmão da igreja de Colosso, crente. Ele teve um escravo chamado Onésimo que o roubou e fugiu. Foi embora. Por coincidência, ele foi parar na mesma cela que Paulo, ou do lado da cela de Paulo, lá em Roma. Paulo, que não é bobo nem nada e não perde oportunidade, prega o evangelho e Onésimo se converte.
E agora Paulo envia esta carta, a carta de Paulo a Filemão, para recomendar Onésimo, pedindo a Filemão que receba seu escravo de volta. Puxa, que maldade, né, Paulo? Sacanagem isso aí, né? O cara estava livre ali, conseguiu fugir, tá certo que foi preso, mas vai sair logo, agora vai mandar ele para a casa do Filemão para ser escravo de novo. Agora veja o que Paulo diz a Filemão. Versículo 15 e 16. Essa carta só tem um capítulo. Dá para você ler brincando. Filemão, versículo 15 e 16. Talvez ele, aqui Onésimo, tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Puxa, Paulo condenou ele a ser escravo para sempre. E aí Paulo acrescenta, só que não mais como escravo. Você vai receber Onésimo aí, mas eu quero que você o receba não mais como escravo. Tá, mas vou receber como então? Mas acima de escravo, como irmão amado. Olha o que Paulo está fazendo. Olha como o evangelho, ele muda a visão de mundo. Você, Onésimo, senhor desse escravo, você vai recebê-lo. Agora você vai tratá-lo acima de escravo, você vai tratá-lo como um irmão, e um irmão amado. Paulo acrescenta, para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. Você vai recebê-lo porque ele é um cristão. E aí, lá no versículo 21, depois de Paulo fazer essas exigências, que são pesadas para o contexto da época, no versículo 21, Paulo diz a Filemão que espera que ele obedeça a isso que Paulo disse e pediu, e que ele faça além do que Paulo está pedindo. Veja, Paulo nunca defendeu esse sistema nefasto. E isso pode ser comprovado pelos versículos que Paulo escreveu acerca desse assunto. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 20 ao 24, Paulo diz assim, falando de escravos, cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Não se incomode com isso. Por quê? Porque esse não é o seu maior problema. O seu maior problema é ser escravo do pecado. O seu maior problema é estar escravizado por todo sempre, por toda a eternidade, afastado, distante de Deus. Mas Paulo diz assim, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Se tiver no seu alcance, sai fora daí, fuja desse sistema, né? Seja livre, não fuja, né? Pague o preço da forma correta, certinho. E aí Paulo completa assim, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto. Se você é escravo e você foi chamado pelo Senhor, você na verdade é liberto. Você é livre, porque você alcançou a verdadeira liberdade. E aí Paulo diz assim, e você, semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado pelo Senhor, é escravo de Cristo. No fim, todos são livres e todos são escravos. O escravo, quando está preso numa senzala, preso ali, prestando seu serviço, Paulo diz, tá ok, não dá para você sair dessa situação? Saiba, você é livre. Porque ele encontrou a verdadeira liberdade em Cristo. E agora Paulo se vira para os senhores, vocês, senhores, são livres? Não, na verdade vocês são escravos de Cristo. De forma que todos nós aqui somos livres e escravos de Cristo. Parece contraditório. Como eu posso ser livre sendo escravo? Mas é isso que o Evangelho propõe. A verdadeira liberdade consiste em você se tornar um escravo de Cristo. É isso que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios. Ser livre é muito mais do que ter uma algema ou ser liberto de um cativeiro. A verdadeira liberdade é aquela que nós alcançamos em Cristo, através do Evangelho, que nos liberta.
aquela verdade que nós conhecemos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus diz que aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Esta é a verdadeira alforria, a alforria do pecado. Paulo continua dizendo: vocês foram comprados por alto preço. Sei que foi pago um alto preço. A música que nós cantamos, que a gente sempre canta. Por que nós somos livres? Por causa da redenção. O Senhor Jesus, Ele nos comprou, pagando um alto preço. E acabamos de ver na ceia, que o valor desse preço foi o seu próprio sangue, derramado naquela cruz. Se Ele é o meu Senhor e Ele me comprou, isso significa naturalmente que eu sou escravo de Jesus. Talvez você está assustado, porque você está pensando lá na novela que você assistiu quando você era mundano, e que Jesus vai ficar nessas costas o tempo todo. Jesus disse certa vez aos seus discípulos: eu já não chamo vocês mais de escravos, porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo amigos. Por que é que ele chama a gente de amigo? Porque através desse livro ele se fez conhecido e revelou a nós a vontade de Deus. É verdade que nós chegamos diante dele com todo respeito, com toda reverência, porque ele é o nosso Senhor. Mas ele não nos trata como seus inimigos. Ele não nos maltrata, não nos chicoteia num tronco. Ele nos trata como se fôssemos seus amigos. Ser cristão envolve ser escravo. Lembra de um sermão que eu preguei há uns 2 meses atrás, quando eu falei que o colarinho clerical, lembra? Ele tem um significado dentre tantos. Ele significa a algema de Cristo no pescoço do ministro. Para que o ministro, para que o pastor não se esqueça que, acima de tudo, ele é o escravo de Jesus. Por isso Paulo sempre diz, Paulo, escravo de Jesus, ou servo de Jesus. As traduções aliviam um pouco. Mas a palavra lá é escravo mesmo. Paulo, servo, escravo de Jesus. No século XVIII, 2 jovens moravianos de 20 anos ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, onde 3.000 africanos trabalhavam como escravos, e cujo dono era um britânico, agricultor e ateu. O coração desses 2 jovens se contorceu só de imaginar que todas essas pessoas passariam o resto das suas vidas confinados sem jamais ouvir falar sobre o amor de Deus. Então esses 2 jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. E a resposta do dono foi imediata: nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essas coisas sem sentido. Isso seria o ponto na qual a maioria de nós aqui desistiria. Tentei fazer meu papel, não deu, não abriram as portas. Mas para eles, para esses 2 moravianos, foi a motivação para tomar a decisão mais difícil de suas vidas: vender-se como escravos. Eles poderiam suportar o fato de viverem confinados pelo resto de suas vidas, mas jamais suportariam saber que tantas almas morreriam sem ouvir o Evangelho. Eles se venderam. O valor da venda pagou apenas a viagem até a ilha. E depois disso, não se teve mais notícia desses 2. Na hora da partida, houve orações, choros, abraços, não tinha Covid, né? Amigos e familiares puderam dar o último adeus para seus irmãos. E algumas pessoas falaram: por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão loucos? Por quê? Vocês nunca mais verão seus familiares, seus amigos, vocês vão ser escravos para o resto da vida.
Mas quando o barco estava se afastando do porto, os 2 jovens levantaram as mãos e clamaram em alta voz: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício através das nossas vidas. Para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através de nossas vidas. Se ele se sacrificou por mim, o que é isso que eu estou fazendo? Nada. Que ele receba a recompensa. Esses 2 jovens ousaram ir além de tudo que se considerava ou aceitável naqueles dias, e até nos dias de hoje, para fazer o nome do seu Salvador conhecido. Esta é uma história extraordinária de 2 servos, que está ofuscada ou esquecida. Os moravianos sempre foram conhecidos por compreenderem a responsabilidade da evangelização, e o seu alvo eram povos rejeitados. Mas o exemplo desses jovens é algo extraordinário. Eles passaram o resto de suas vidas trabalhando como escravos, apenas para que outras pessoas tivessem o privilégio de ouvir o Evangelho. Eles levaram a sério o versículo de Romanos 12, 1. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os moravianos, eles entenderam o que é zelar pelo nome santo de Deus. E a prova disso é que eles foram capazes de serem escravos voluntariamente para pregar o Evangelho a um povo que jamais seria alcançado. Mas Deus, no seu infinito poder e propósito, tocou o coração deles. E eles entenderam que ser livre é ser escravo. E eles entenderam que eles eram servos escravos de Cristo Jesus. Que Deus mude o nosso coração. Que Deus trabalhe em nós esta percepção de que, mesmo sendo livres, nós temos um Senhor sobre nós. Nós todos aqui, todos nós somos escravos de Jesus, servos de Jesus. Estamos à disposição, estamos aqui para trabalhar para Ele, para servi-lo. Que Deus dê a nós essa consciência de que o Cordeiro que foi imolado no nosso lugar, Ele merece toda a recompensa por aquilo que fazemos. E por mais que você seja um moraviano, ou faça algo maior do que isso, esta será apenas uma recompensa para o Cordeiro que foi imolado. Ele merece receber toda a recompensa. Toda a recompensa. Curve sua cabeça.